A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas nessa tarde, eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair da guarda roxa, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus, adore Ele. Elohim, El Shaddai, adorai, adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Te posse da tua vitória nessa tarde. Há uma saída pro teu problema aqui neste lugar. Somente adore aquele que vive e reina. Tu estás presente aqui, Senhor. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. E se a fúria do inimigo contra
vencer e reinar com Ele. Hoje é a tarde da tua vitória. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, quem veio adorar, levante as mãos e adore, adore o nome dEle. Esse é o segredo da tua vitória. Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Creia no teu milagre, faz de ti um campeão. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Acontecer milagre hoje aqui, vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Por onde ele passava, alguém logo gritava: vai ter milagre aqui. Eu já posso sentir, Jesus está aqui. Oh, glória a Deus!
aos outros falavam. Eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço meu Senhor, é o Deus de milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre, é hoje. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Faça como aquela mulher, toque nele pela fé e seja sarado, seja libertado. Dele vai sair virtude, dele vai sair a cura que você procura. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Coloque-se de pé quem crê que vai acontecer um milagre na tua vida hoje. Somente quem crê, somente quem acredita em milagre. Se coloque de pé e profetiza para a pessoa que está do teu lado que vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre para ti, Madelice. Hoje é o dia do teu milagre, aleluia. Uns aos outros falavam. Eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço meu Senhor, é o Deus de milagre. Oh, se prepare, ó igreja, te prepara, igreja, para um milagre acontecer. Eu já posso sentir, pois Jesus está aqui e vai fazer milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre. Receba hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. É hoje o dia do teu milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a tua dor, o teu Deus, ele é doutor. Vai acontecer milagre agora. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus
Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas. Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente, estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim, e tem universo
grãos de areia tem no oceano. Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Jesus está aqui sobre nós, tornando este lugar seu altar, seu altar. E o seu Espírito move-se entre nós, sua perfeita paz faz fluir em meu ser. Se todos no céu estão a adorar com
glória encheu este lugar. Me prostro, Tu és santo, Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, Sua glória encheu este lugar. Me prostro, Tu és santo, Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, Sua glória encheu este lugar. Me prostro, Tu és santo, Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, Sua glória encheu este lugar. Me prostro, Tu és santo, Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, Sua glória encheu este lugar. Me prostro, Tu és santo, Senhor. Rasgou-se o véu, o céu se abriu, Sua glória encheu este lugar. Me prostro, Tu és santo, Senhor. Santo, santo é o Senhor, poderoso, grande eu sou, que é e sempre será o Rei no trono, em glória e esplendor. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, poderoso, grande eu sou, que era e sempre será o Rei no trono, em glória e esplendor. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Vamos ler 2 Samuel capítulo 12 e o versículo 14. Depois nós vamos ler a palavra de Deus também em Tito, capítulo 2 e o versículo 11. Diz assim a palavra: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia,
ou seja, depois de 7 dias jogado no chão, sem comer, só orando, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criatura ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Vamos ler agora a palavra de Deus em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz a palavra: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos
de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Concluamos a leitura bíblica abrindo as Sagradas Escrituras no Salmo 139 e no versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir para vocês a máxima atenção. A palavra de Deus aqui nos fala, primeiro, no último versículo, ou nos últimos versículos que lemos, a respeito de um plano que Deus tem para nós. Deus é um Deus de planos. A palavra de Deus nos fala que Deus já tinha o sangue de Jesus derramado antes da fundação do mundo. Quando Jesus fala a respeito do dia em que Ele convidará os benditos do seu Pai a possuírem, não entrarem, mas possuírem por herança o reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. A palavra de Deus nos fala que desde antes da fundação do mundo, Deus já sujeitou o mundo que virá depois deste mundo, a igreja, aos santos. Então Deus é um Deus de planos. Jamais Deus age de forma improvisada. Jamais Deus é pego de surpresa. Então Deus tem um projeto que nós chamamos de o projeto ideal para cada um de nós. Mas o salmista diz que existem milhares e milhares e milhões de planos, de pensamentos de Deus, e é tão grande o número deles que, se nós os contássemos, contaríamos sem jamais chegar ao fim. Pois a cada decisão boa ou má que nós tomamos, tem uma consequência já traçada por Deus. Agora, a grande questão que eu quero trazer aqui nesta noite para os irmãos é porque nós não podemos usufruir do que Deus tem para nós, de tão bom, de tão glorioso, de tão maravilhoso. Por que nós acabamos não usufruindo? Qual é a razão pela qual deixamos escapar por entre os dedos de nossa mão as oportunidades de Deus? Não aproveitamos os projetos de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que quando qualquer um faz um plano, existem 3 tipos de planos. Diga comigo, 3 tipos de planos. Então, quando Deus faz seus planos, existem 3 tipos de planos. Quando nós fazemos os nossos planos, também existirão sempre 3 tipos de planos. O primeiro plano é aquilo que se chama de um plano estratégico. O que é um plano estratégico? O que se chama de um plano estratégico? É um plano de longa duração. Então, por exemplo, antes de Deus criar este mundo, Deus tinha um plano estratégico. Qual era o plano de Deus? Que Paulo, quando escreve para Timóteo, diz que
este plano está em ação e traçado desde antes dos tempos eternos. Olha que coisa fantástica isto, antes que existisse, portanto, este tempo que nós conhecemos, o tempo criado da matéria, Deus já estava trabalhando neste plano. E Paulo diz que Deus guardou em silêncio. Deus guardou em silêncio. Somente Pai, Filho e Espírito Santo sabiam. Em toda esta eternidade, antes deste tempo que nós conhecemos, Deus estava trabalhando em silêncio. E diz a Bíblia que o silêncio de Deus só foi quebrado mediante as profecias. E a primeira delas foi dada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus profetizou: e da semente da mulher sairá um que esmagará a tua cabeça, Satanás. Deus vinha traçando este projeto, falamos um pouco sobre isto na semana passada, o projeto de o bem vencer o mal, e não somente o bem vencer o mal, mas o bem exterminar o mal, acabar com o mal. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então Deus trabalha em silêncio, e Deus trabalha a longo prazo. Nós somos ansiosos, nós somos curiosos para saber o que Deus tem, mas imagine você, a Bíblia está dizendo que Deus trabalhou numa eternidade em silêncio. Oh, glória a Deus. Quando Deus fez esta terra, os anjos não sabiam o que Deus estava fazendo. Quando Deus criou o ser humano, Deus estava trabalhando em silêncio. Os anjos não sabiam o que estava acontecendo. O diabo também não sabia o que estava acontecendo. Paulo revela que a primeira vez que Deus quebrou o seu silêncio foi com a profecia. Assim está escrito na palavra. Então, Deus trabalha de uma forma estratégica, a longo prazo. O projeto de Deus, o plano estratégico de Deus para a minha vida, diz a Bíblia, começou a ser executado antes que a minha mãe soubesse que eu existia no ventre dela. Oh, glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus está nos falando, a palavra de Deus está nos falando a respeito de um plano, de planos que Deus tem para nós a longo prazo. Agora escute, existem outros planos que são planos a um prazo médio. Então vamos lá. Deus estabeleceu esse plano extraordinário, o plano de criar a igreja, por meio da igreja julgar o mundo e julgar os anjos, por meio de Cristo e da igreja exterminar com o mal do universo, e por meio de um inferno eterno, impedir que daqui a 4 trilhões de anos, em outra eternidade, haja alguém que queira fazer o mal. Então é um projeto perfeito para extinguir o mal do universo, para nunca mais existir o mal, nunca mais existir desobediência. Deus não somente vai acabar com o mal de hoje, mas Ele vai acabar com o mal eterno. Oh, glórias a Deus! Então veja, este projeto tão grande, tão de forma grande e imaginável. Aleluia, glória a Deus. Deus estabeleceu. Agora, dentro deste grande planejamento, Deus então tem as suas táticas. E, por exemplo, um planejamento tático de Deus foi criar o povo de Israel, para por meio do povo de Israel dali sair o Salvador. O planejamento tático dentro desse extraordinário planejamento estratégico, a igreja,
Oh, glória a Deus! E agora, como é que Deus vai desenvolver a igreja? Por meio de planos menores. Os planos chamados operacionais. O Ministério Restauração, por exemplo, é um plano operacional de Deus. Dentro da eternidade, 20 anos que nós temos é menos que um segundo. É uma operação de Deus. Agora escute. A palavra de Deus então está nos falando que este plano de Deus, olhando agora pela ótica humana, para Deus, o plano da minha vida, eu estou com 59 anos, 59 anos é nada para Deus, mas para mim, o que para Deus é uma pequena operação, para mim é um plano estratégico, para mim é algo de longo prazo. E Deus então, também quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus já estabeleceu. Deus, por exemplo, os irmãos já sabem, Deus deu uma visão para uma irmã que era companheira de oração de minha avó. Ela sabia que a minha mãe não podia ter filhos, mas Deus não somente mostrou para ela que a minha mãe estava grávida, quando Deus mostrou o que seria a minha vida aqui. E Deus falou detalhes da minha vida, detalhes morais, detalhes espirituais. Deus falou a respeito de coisas que Ele tinha para mim. Agora, meus amados irmãos, se Deus tem isto para todos, como efetivamente tem, e a palavra de Deus diz-nos em Romanos capítulo 12, e versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz, escute aqui, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, a fim de que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra de Deus fala-nos que este plano ideal, o bom, agradável e perfeito, ele depende também de uma ação humana. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que possais então experimentar este plano ideal de Deus para a sua vida. Isto que é bom, isto que é agradável, isto que é perfeito. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. O plano estratégico de Deus independe dos indivíduos. O plano de Deus vai acontecer. O mundo que há de vir virá. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Santos vão julgar os anjos e vão julgar o mundo. Agora, depende de mim, de você, estar fazendo parte, ser um grão neste grande projeto maravilhoso. Oh, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Deus vai continuar sendo Deus, e a soberania de Deus é inabalável. O plano estratégico de Deus vai se cumprir. O plano de longo prazo de Deus vai se cumprir. Agora, o plano operacional de Deus para a minha e para a tua vida, o plano perfeito, agradável, bom, isto depende de mim e de você. Colocarmos os nossos corpos na presença de Deus, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dependerá de nós não conformarmos a nossa mente com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
para as nossas vidas. Agora, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos fala, nos mostra, a história bíblica nos mostra a tragédia da humanidade, mostrando o ser humano abrindo mão do plano perfeito de Deus. A palavra de Deus diz que o ser humano, na sua soberba, tem os seus caminhos como se fossem direitos, mas diz a palavra, o fim deles é morte. E por que o ser humano, e por que pior que ser humano? Vamos trazer para mais aqui pertinho de nós, porque os crentes, porque os cristãos abrem mão desse projeto. Porque nós, que não somos ignorantes a respeito disto, que temos experiências com Deus, mostrando a sua veracidade, a sua verdade, a sua realidade, a sua existência, porque nós, bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque nós, por nossa ansiedade, por nossa carnalidade, deixamos de entrar neste planejamento grande, ou quem sabe nos táticos de Deus, aleluia, perdemos a oportunidade. A palavra de Deus nos fala que uma das principais razões pelas quais nós nos perdemos dentro desse projeto de Deus é por causa das nossas emoções. Diga assim comigo, uma das principais razões pelas quais os seres humanos e os crentes perdem o projeto de Deus, que é bom, agradável e perfeito, e entram em projetos alternativos, é por causa das emoções. A palavra de Deus nos fala, então, que a graça de Deus, quando vem a graça salvadora, a graça que nos põe no caminho certo, a graça que nos arranca do caminho do pecado e nos coloca no caminho divino, diz a palavra de Deus que a graça de Deus trabalha primeiramente nas nossas emoções. Diz a palavra de Deus que a graça salvadora de Deus se manifesta, nos fazendo primeiro renegar a impiedade e depois renegar as paixões. O que é paixão? A palavra paixão significa justamente estes desejos fortes causados pelas nossas emoções. O que são as emoções? Vamos pensar agora. Venha comigo pensar o que são as emoções. As emoções é um instrumento criado por Deus no corpo, tanto do ser humano quanto dos animais. É um instrumento químico, não é uma coisa espiritual, é uma coisa física. E por que Deus cria as emoções? Deus cria as emoções com um bom propósito, com o propósito de nos proteger, com o propósito de nos impulsionar dentro de nossa vida animal. Então veja, por que que nós nos defendemos? Por que que um cão se defende? Vamos pegar os animais. Por que um cão se defende? O cão se defende, o cão se uriça, o cão se põe pronto ao ataque. O cãozinho lá que você tem mostra os dentes. Mostra os dentes. Nós tínhamos uma cachorrinha que quando eu fazia assim com os dedos, ela
Eu acho que na cabeça dela, minhas unhas eram os dentes. E eu fazia assim, ela mostrava todos os dentes que tinha. Por que ela fazia isto? Porque ao eu fazer assim, lá no seu corpinho, era produzido, era injetado no seu sangue, adrenalina. Seu coraçãozinho batia mais depressa. Ela estava pronta para o ataque. Ela estava pronta para se defender daquele humano que estava pronto também para lhe agarrar. Então veja, as emoções daquele animalzinho eram provocadas pela minha ação ao fazer isto aqui. Agora escute, você também é assim. Por isso a palavra de Deus nos fala, Tiago escreve, que a sabedoria movida dentro de um homem que não é comandado por Deus, a ação, a reação do homem, a Bíblia diz que é, em primeiro lugar, terrenal, em segundo lugar, quem se lembra? Animal. E em terceiro lugar, demoníaca. Quando um ser humano não está nas mãos de Deus, a sua ação vai ser baseada em parâmetros terrenos, animais e, por fim, demoníacos. Então veja, a palavra de Deus está nos mostrando, então, que estas emoções, essas paixões que existem em nós, também existem nos animais, embora os animais não tenham o homem interior. Ora, se tanto nós como os animais têm estas emoções, portanto, está no nosso animal. Não está no nosso homem espiritual, está no nosso homem animal. E, portanto, as emoções, elas servem e devem servir diga comigo, as emoções, porque são animais, devem servir unicamente em favor de nossa vida animal. Agora o que acontece? Acontece que quando o ser humano não tem a graça de Deus, ele torna-se então mais animal do que aquele ser que Deus fez para ser segundo a sua imagem. O ser humano então passa a ser não imagem de Deus, mas ele passa a descer a um nível meramente animal. Então escute, enquanto nós somos governados por nossas emoções, nós nos tornamos seres, olha o que eu vou dizer, seres baixos, seres que não conseguem entender o propósito de Deus, seres que estão dominados pelas emoções, as suas mentes não são renovadas, não são restauradas, e por isto estão vivendo e reagindo como animais. Por isso, um homem, uma mulher que é governado pelas suas emoções é um ser carnal. As pessoas pensam, quem é um homem carnal? Quem é um crente carnal? E muitas vezes as pessoas pensam que é aquele crente que é dominado pela impiedade. Não. O ímpio, o homem natural, é governado pela impiedade. Mas a graça de Deus, diz a Bíblia, em primeiro lugar, nos faz renegar a impiedade. Mas a mesma graça que me faz renegar a impiedade, diz a Bíblia, me faz renegar as paixões. Enquanto eu for governado pelas emoções, serei um carnal.
Estarei num nível terrenal, animal, e sujeito, portanto, a ser influenciado pelos demônios e pelo diabo. A graça de Deus então me educa a dizer não para as paixões. Vamos dizer juntos: a graça de Deus me educa a dizer não para as paixões. Pastor Humberto, o senhor está dizendo então que eu não posso ter emoções? Não. Eu estou dizendo que as emoções, elas nos ajudam no plano animal. E as emoções, enquanto são meramente emoções e não paixões, enquanto que elas estão meramente a serviço da mente, e não como senhoras da mente, elas são úteis. Então, repito, o que faz um cachorrinho se defender são as suas emoções. O que faz uma mãe, um pai, proteger um filho de uma ameaça? As emoções, a adrenalina. Imagine ver um pai ver um filho sendo ameaçado por um adulto. Ele vira um tigre, a mãe vira uma leoa. O que aconteceu com ele? Adrenalina, hormônios, neurotransmissores invadiram a sua corrente sanguínea. Ele se move dentro da sua emoção. Por que nós, ao nos acordarmos todos os dias, temos a disposição de viver neurotransmissores? O nosso nível de dopamina, se não somos doentes, ele está lá num estado bom depois de uma noite de sono, depois de uma noite de descanso. O nosso organismo está equilibrado, os nossos neurotransmissores estão equilibrados, e você levanta e se vê o sol, e vê um sabiá cantando perto da janela. Não precisa nem ser um sabiá, pode ser até um pardal piando. Aquilo você já dá uma coisa boa. O que é aquilo? Emoções. Emoções que Deus fez, que Deus criou. Aleluia. Glória a Deus. Agora escute. E quando acontece uma coisa ruim, a dopamina baixa. E aí você fica triste. E por que Deus permite isto? Para você reagir àquela situação. Então aquilo vai ser útil, você vai reagir, você vai ver o porquê que aconteceu isto. E se você tratar a sua emoção de uma forma correta, você vai pensar assim: o que é que eu contribuí para essa situação que me produz tristeza? Eu vou tentar consertar essa situação então. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus. Se você não ficasse triste com o mal que você faz, você continuaria fazendo mal. A gente fica chateado, não fica chateado quando faz o mal? Sim ou não? Sim. Os jovens ficam chateados, não ficam chateados quando erram? Sim. E por que ficam chateados? Porque a dopamina baixa, é Deus agindo por meio da própria natureza. Oh, glórias ao nome de Jesus. Para você não fazer o mal. Agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui na história de Davi. Eu quero trazer a história de Davi para mostrar para os irmãos o que acontece. Olha aqui, preste atenção. Aqui você vai ver na história de Davi o que acontece dentro do maravilhoso plano de Deus, quando nós nos deixamos dominar pelas emoções, ou quando nós, por meio da ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, e a Bíblia fala de Davi, que descia o Espírito Santo sobre a vida de Davi.
Embora Davi não vivesse na dispensação do Espírito em que nós estamos, mas a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se movia em Davi. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, a diferença entre a emoção agindo para o bem e a emoção que age para o mal. Então, por favor, vamos entrar agora na história de Davi, para que mediante um exemplo, você possa compreender de forma mais clara aquilo que eu estou falando. A palavra de Deus diz-nos, meus irmãos, que Davi pecou miseravelmente. Davi pecou porque não estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Era tempo, diz a Bíblia, era tempo dos reis saírem para a guerra. E em vez de Davi sair para a guerra, Davi ficou no seu palácio. Davi deixou de cumprir as suas obrigações perante Deus, perante o povo, perante o projeto de Deus para a vida dele. E diz a Bíblia que neste ínterim, ele então acaba cometendo o pecado de adultério com uma mulher, chamada Batseba. Esta mulher então concebe uma criança. E agora diz a Bíblia Sagrada, não vamos dar todos os detalhes, mas enfim, os irmãos conhecem a história. O marido dessa mulher acaba morrendo naquela guerra, de uma forma até provocada. E conta-nos a palavra de Deus então que Davi se casa com esta mulher, e parece que tudo estava bem. Vem o profeta Natã, e o profeta Natã então descobre o pecado de Davi, fala para ele, Davi se autocondena, e a Bíblia diz que Natã traça o juízo para a vida de Davi. E Natã diz, além de uma série de circunstâncias que iriam acontecer com Davi, em razão daquele caminho alternativo que ele havia tomado, Natã disse: olha, vai acontecer contigo isso. E a última coisa que vai acontecer contigo, essa criança vai morrer. Essa criança que está no ventre desta mulher, que tu te casaste com ela, provocaste a morte do seu marido, esta criança vai morrer. E a Bíblia Sagrada diz, olha aqui, para que servem as emoções? Olha aqui para que servem as emoções. A Bíblia diz, olha o que acontece com a emoção positiva. Olha o que acontece quando nós utilizamos as emoções para aquilo, para o qual elas foram criadas. Diz a Bíblia Sagrada que quando Davi ouve aquela mensagem, eu falei Saul, porque se o tempo nos permitisse, não vai permitir, nós iríamos ver a diferença entre Davi e Saul. Saul, um homem completamente dominado pelas suas emoções. Davi, um homem que dominava as suas emoções. Agora veja, Davi agora, ao ouvir a mensagem de Natã, esta criança vai morrer. Diz a Bíblia que Davi fica triste. O nível de dopamina de Davi baixa. E diz a Bíblia Sagrada que diante daquela emoção chamada tristeza, Davi chora. Davi chora. Emoção. E diante do seu choro, Davi chora. E moto contínuo, após Davi começar a chorar, Davi se ajoelha. Depois de se ajoelhar, Davi se prostra. E a Bíblia diz que Davi passa a noite inteira prostrado. No outro dia de manhã, Davi continua prostrado.
os seus servos lhe chamam para o café da manhã e ele diz: eu proclamei um jejum. Segundo dia, Davi continua prostrado. Davi continua chorando. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. O que a emoção de Davi fazia com ele? As emoções de Davi estavam o impulsionando para Deus. As emoções de Davi estavam lhe impulsionando a defender aquela criança. Davi estava defendendo, as emoções de Davi estavam sendo aproveitadas, e Davi estava ali diante daquela situação, e ele pensou: eu vou me colocar entre a morte e esta criança. A morte, para chegar neste menino, vai ter que passar por mim. Aquele misto de tristeza e adrenalina. Davi era um homem guerreiro. Ao mesmo tempo que a sua dopamina baixa, a sua adrenalina sobe. E ele no choro, ele na sua tristeza, mostra todos os dentes para a morte. E diz: morte, eu vou brigar contigo. Morte, eu vou lutar contra ti. Oh, glórias a Deus. Bendito o nome de Jesus. Esses dias eu estava lá na casa da minha mãe. Minha mãe tem 89 anos de idade. E a minha mãe me falou uma coisa interessante. E a minha mãe disse assim: Humberto, depois de tanto tempo de crente, eu descobri uma coisa nesses dias. Eu disse: mãe, o que a senhora descobriu? Demorou tanto tempo para descobrir. E ela disse assim: sabe o que eu descobri? Sabe, Humberto, quando a gente fica meio triste, quando a gente fica triste com as situações do mundo, em outras palavras, quando as nossas emoções se abalam, quando a nossa dopamina baixa. Eu disse: sim, mãe, eu sei. E ela diz assim: sabe, quando vem essas coisas, muitas vezes não vem aquele desejo assim, ó, que bom que eu morresse, que bom que eu fosse embora daqui, que bom que eu fosse para o céu. Não te dá vontade, Humberto, de ir para o céu quando as emoções estão abaladas? Não dá vontade de ir para o céu quando a dopamina baixa? Eu disse: dá vontade. Dá vontade que Deus nos leve para o céu. E ela disse: pois é, foi isso que eu descobri. Eu descobri uma coisa tremenda, Humberto. Sabe o que eu descobri? A palavra de Deus diz que nós podemos estar assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Humberto, enquanto a gente não chega no céu, a gente pode trazer o céu para aqui. E agora, quando vem este sentimento, eu me levanto e digo: eu não vou, mas eu posso trazer o céu. E eu vou para a oração, eu vou para a guerra. Oh, glória a Deus! Diga assim comigo: quando eu não posso ir para o céu, eu posso me assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por meio da oração. Por meio da oração, eu trago o céu para mim. Aleluia.
Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Você só pode experimentar o plano de Deus se você não se deixar ser dominado pelas suas emoções. Olha o que aconteceu com Davi. Davi, oh, glória a Deus, estava ali por 7 dias, jejuando. 7 dias dizendo: Deus, não deixe meu filho morrer. Deus, eu pequei contra ti, não esta criança. Eu pequei, não foi este menino. Morte, tu não pode chegar aqui. Aleluia. E por 7 dias, aquele lutador, por 7 dias, aquele guerreiro, vamos trazer para uma luta humana. Durante 7 dias, aquele guerreiro lutava contra a morte, usava todos os golpes possíveis. Era chute, era soco, era mata-leão, lutando contra a morte. Sua adrenalina lá em cima e a dopamina lá embaixo, chorando, mas guerreando. 7 dias depois, 7 dias depois, ele vê que os seus empregados estão... Ele sente: morreu. Morreu. Ele pergunta: morreu a criança? E disseram para ele: morreu. Morreu? Morreu. Ele se levanta. Pode trazer a toalha, pode trazer a roupa, toma um banho. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Traz a toalha, traz a bacia, toma o banho, traz o pão. E o pessoal apavorado, o pessoal sem entender nada. Rei, nos explica uma coisa. Estando a criança ainda viva, o Senhor chorou, o Senhor jejuou, o Senhor estava prostrado, Vossa Majestade estava numa situação terrível, descabelado, não tomou banho, sujo, já cheirava mal, sem fazer a sua higiene, sem comer nada. E agora, quando a criança morre, o Senhor quer tomar banho, o Senhor quer comer. Aleluia. E o que ele diz? Ele diz: adiantava eu chorar, adiantava eu estar triste, adiantava eu guerrear, enquanto a criança estava viva. As minhas emoções eram minhas ajudantes, as minhas emoções eram meus auxiliares, enquanto elas estavam me ajudando a fazer algo útil, enquanto elas estavam me ajudando a lutar, a guerrear, a batalhar. Mas agora, para que me serviriam estas emoções, senão para me destruir? Senão para me destruir. E olha só,
E paralelamente, aquilo que estava acontecendo ali, paralelamente ao que estava acontecendo ali, estava um projeto tremendo de Deus. Deus usou aquela situação para humilhar Davi, para converter Davi, para mudar Davi, para limpar Davi, para perdoar o pecado de Davi. Deus estava usando aquela situação para restaurar a mente de Davi a uma posição de pureza. Mas tinha um outro plano. Tinha outra coisa que fazia parte do plano tático. O plano tático dos filhos de Israel, o plano tático dos filhos de Jacó, o plano tático dos filhos de Judá, porque Davi era descendente de Judá, e naquele momento Deus estava fazendo algo tremendo. Naquele tempo, naquele momento, um projeto que Deus tinha com Davi estava para se cumprir. A palavra de Deus diz que naquele instante em que tudo aquilo estava acontecendo, oh, aleluia, um folículo no ovário daquela mulher amadurece. E Deus agora prepara aquele folículo com toda a sua carga genética, a carga genética de um rei, a carga genética de um sábio, a carga genética de um guerreiro. Ali estava preparado aquele folículo, e vocês sabem que quando um folículo amadurece, poucas horas depois ele já se perde. Aquele folículo estava maduro, estava pronto para ser fecundado. E se Davi se deixasse dominar pelas emoções, ele iria lá para um canto, ele iria lá não sei para onde. Mas Davi reage, ele toma banho, ele escova os dentes, ele come o pão, ele se alegra em Deus, ele entra na casa do Senhor, ele começa a adorar a Deus, ele começa a adorar a Deus. E enquanto Davi adora a Deus, a Bíblia diz que algo se move no coração dele. Ele diz: onde está Batseba? As horas estão passando, aquele óvulo vai se perder, as horas estão se passando. Mas Davi não está dominado pelas emoções. Ele diz: eu um dia vou para este menino, mas ele não voltará para mim. Eu vou tocar a vida, eu vou tocar o projeto de Deus na minha vida. Eu tenho que adorar a Deus. Diga assim comigo: eu tenho que adorar a Deus. Quando a dopamina está lá embaixo, quando as minhas emoções estão destruídas, eu não posso me guiar pelas minhas emoções. Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Davi adora a Deus, e Davi é perfeitamente consolado. E diz a Bíblia Sagrada que Davi sai da casa do Senhor e vai onde está Batseba. E diz a Bíblia, alguém diz assim: o Davi estava doidão para o sexo. Não. A Bíblia diz exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz que uma ação do Espírito de Deus se movia em Davi, e ele foi até Batseba. E diz a Bíblia que a ação de Deus, depois de Davi estar 7 dias na presença de Deus, 7 dias em jejum e
em oração, a sua carne subjugada, as suas emoções subjugadas, Davi se levanta e diz a Bíblia Sagrada que a primeira coisa que aconteceu com a presença de Davi diante de Batseba é que Davi consolou-a. Você sabe o que é isso? Você sabe quantos anos demora uma mulher para ser consolada depois de perder um filho? Você sabe quantos anos dura o luto de uma mulher que perde uma criança? Você entende o milagre que acontece aqui? Você está entendendo o que aconteceu? Entende o que essa palavrinha na Bíblia Sagrada mostra? O que aconteceu na vida de um homem que se colocou na presença de Deus e foi totalmente dominado por Deus. Veja o que acontece na vida de um esposo que se coloca na presença de Deus e subjuga as suas emoções. Se você, como marido, se deixa envolver pela situação emocional tua, dos teus filhos, da tua esposa, você será um inútil. Mas se você se colocar na presença de Deus, até que alcance este ponto e entenda: as minhas emoções só me valem quando são para me ajudar, mas quando as minhas emoções são destrutivas, eu não posso aceitá-las, eu não posso aceitá-las, eu não posso aceitá-las, eu não posso aceitá-las. Eu tenho que lutar contra elas como minha inimiga. Quando vem qualquer emoção negativa tentar te destruir, quando vem o diabo querer te acariciar com as tuas emoções, ai, pobrezinho de mim, ai, o fulaninho não fez isso, meu marido não fez isso para mim. Ai, o meu marido se esqueceu do meu aniversário. Ai, o meu marido não se declarou para mim no dia do aniversário de casamento. Chegou um negócio desse. De que adianta isso? De que adianta? Tudo bem, vai conversar com ele. Diz: meu amor, olha, próximo ano. Aleluia, glória a Deus. Mas aceitar? De que te adianta esta emoção? Deus não criou as emoções para te destruir. Deus criou as emoções para que você se defenda e defenda os outros. Quando as emoções deixam de te defender e passam a te destruir, elas são obra agora da ação maligna, terrena, animal e demoníaca. Imagina considerando o tempo terrível de luto de uma mãe que perde uma criança. Esse, meus irmãos, eu entendo assim, é um dos maiores milagres que a Bíblia nos fala. Por isso Davi é um tipo de Jesus. Porque a palavra de Deus nos fala que 1000 anos depois, Jesus, quando está entrando na cidade de Naim, lá de dentro da cidade de Naim, vem saindo um cortejo fúnebre, e à frente do cortejo fúnebre vinha uma senhora que havia perdido o seu único filho. Jesus poderia chegar para aquela mulher e dizer: mulher, fica, olha só o que eu vou fazer, fica olhando aqui, menino, te levanta agora, eu te ressuscito. Mas Jesus não fez isto. Por que Jesus não fez isso? Ele fez isso para mostrar que Deus
Deus quer curar também as emoções. Deus pode mexer nos teus neurotransmissores, Deus pode mexer nos teus hormônios, aleluia. Jesus primeiro curou a mulher do luto, o pior luto que existe na face da terra. Não é o luto de um filho que perde o pai, não é o filho de uma mãe, ou melhor, de um filho que perde o pai, ou de uma filha que perde a mãe, ou um marido que perde a esposa, ou um marido que perde, o marido perde a esposa perde o marido. O pior luto que existe na face da terra, comprovadamente, é o luto de uma mãe que perde um filho, porque não é natural a mãe enterrar o filho, o normal é o filho enterrar a mãe. Mas quando uma mãe que gerou uma criança, quando uma mãe que sentiu aquela criança desde os primeiros dias, ela perde aquele filho, é o pior luto que existe. E a palavra de Deus mostrando Davi como um tipo de Jesus, lá no Antigo Testamento, Davi é curado, aleluia, e Davi cura, pela presença de Deus na sua vida, ele cura o luto de Batseba. E Jesus na cidade de Naim, antes de ressuscitar o morto, ele diz para aquela mulher: mulher, eu te curo agora, não chores mais. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E depois que a mulher parou de chorar, depois que a mulher foi curada do luto, Jesus toca no esquife e diz: vamos lá, seu preguiçoso, te levanta aí. Ô rapaz, te levanta aí. E o rapaz salta do caixão, e Jesus pega o rapaz e diz assim: rapaz, olha aqui, ó, aqui é tua mãe. Mãe, olha aqui teu filho. Imagina a festa, imagina a glória, imagina a presença de Deus. Pois este milagre, o milagre de Naim, aconteceu lá na casa de Davi. A Bíblia diz que a presença de Deus na vida de Davi consolou Batseba. Aleluia. E ali está o óvulo. Ali está o óvulo que ia virar Salomão. Está quase passando. Vai gorar. Vai gorar. Vai gorar. Não vai gorar nada. Aleluia. Davi está curado. Oh, aleluia. Batseba está curada do luto. Bendito seja o nome de Jesus. E naquele momento, glória a Deus, eles mantêm uma relação íntima. E lá vai, oh glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Lá está o projeto de Deus e pimba, é concebido Salomão. É concebido Salomão. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. E agora eu vou convidar todo mundo para ficar em pé. E nós vamos ler aqui uns versículos para encerrar essa mensagem. Mas vamos ler com todo o nosso coração. Oh glória a Deus. Põe aí na tela, faz favor, põe aí para mim. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, e versículo 6. Urabagashai, Xarabagara, Xarabagai. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, verso 6, todo mundo, mas leia forte, leia forte, leia forte, glória a Deus, glória a Deus. E quando, veja, nós vamos começar no 6, vamos ler 10, e quando chegar no 16, você vai botar toda a força da tua voz aí, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa,
Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus. Mais forte, 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 mais forte. Diga: Senhor, diga: Senhor, pela tua graça, me ajuda a renegar o domínio das emoções. Glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer receber este domínio? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não fique no seu banco. Deus falou contigo hoje: não fica no teu banco. Não fique, pode estar aqui em cima, pode estar aqui no vocal, pode estar aqui nos músicos, pode ser obreiro. Você precisa vir aqui na frente. É a tua chance que Deus está te dando. Venha dizendo: Deus, eu não posso ser dominado pelas emoções. Eu preciso da tua graça. Arabaxá, que coisa tremenda. Coisa tremenda. Coisa tremenda. O rabagachá tacatori harabai. E rabacachu terabaqui parabahai. Havia um projeto. O projeto da chamada Sagrada Família estava ali. Aleluia. Estava um projeto que transmitiria a dinastia real para Jesus. Rabagasturi catalabarachada baratori carabahai. Deroba gabarichere toreba cabarahara galarahai. Urebaraba chitaraba kitorabarahala garachalarabai. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. É Deus que te dá vitória hoje. É Deus que te dá vitória hoje. É Deus que te dá vitória hoje. As tuas emoções têm te dominado e têm atrasado todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus para ti. Você se justifica e se auto-justifica e se justifica de novo. Para com isto.
para com isto. Davi tinha todas as razões do mundo para estar na fossa. Batseba tinha todas as razões do mundo para dizer não para Davi, mas naquele momento Deus estava trazendo o milagre do domínio de uma mente sófron, de uma mente restaurada sobre as emoções. Comece a clamar a Deus, comece a clamar. Eu vou esperar que você clame a Deus. Deus está esperando que se erga desta igreja um grito, um clamor de pessoas gritando: Deus, me dá domínio sobre as emoções. Deus, pela tua graça, me dá domínio sobre as emoções. Que se ouça desde este templo um clamor, um grito que chegue aos céus, de um povo gritando: Deus, eu quero o teu plano na minha vida. Robabagarara rogaralaraga roge bagalage rochere de re robababaracagalagaroro reste bobabararate robababarabaketoro rochoro bobabaroko di biribikababaha raturipabakatore barabaraklegera barasho. Que se ouça o teu clamor lá no céu, que se ouça o grito do teu espírito: Deus, dá-me domínio. Oh, aleluia. Você que Deus quer dar o domínio sobre as emoções. Não ponha a culpa nos outros. O problema está em você. Mas esta noite Deus te dá vitória. Esta noite Deus te oferece uma chave. Aleluia, Senhor Deus. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres que têm um plano tremendo do Senhor para as suas vidas. Tem um projeto tremendo do Senhor para as suas vidas. Oh, e Satanás quer tirá-los do plano ideal. Satanás não quer que as suas mentes sejam restauradas. Satanás quer ferir. Ele lança setas. Ele cria situações para agitar as emoções desse homem, desta mulher, a fim de que ele seja um carnal, a fim de que ela seja uma carnal. Mas nesta noite o Senhor dá vitória, dá vitória, dá vitória, dá vitória, dá vitória.
Vitória, 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 Senhor, vitória, 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 vitória. Senhor, este irmão tem lutado, Senhor, com os outros, ajuda ele a lutar com ele mesmo. Essa irmã, Senhor, tem lutado com outros, tem lutado, Senhor, quem sabe com filhos, com colegas, com parentes, com a sogra, com o sogro. Ah, Senhor, dá vitória para ele, dá vitória para ela. Ela tem que vencer as suas emoções, ela tem que subjugá-las, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, da vitória, 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 da vitória. Chatabababagada lore halaga barabara shalarahai urabagala rahala keroke terrabahala rore barashai rupapabakatala barahala karabashaya. Ah, Deus está fazendo algo grande hoje aqui. Deus está começando uma obra tremenda hoje aqui. Shabaramaruki chalaramahi Robabakatarabali de Baramanda Varoroche de Rabaki Rabalara Rote Rapalore Barabagala Keterabara Rashera Dorabara Rute Papa Pica Bunia Mandele Maston da Lama Shanda Lahaya Ulamastalaba. Vitória, 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 vitória. Poder, poder, poder sobre as emoções, poder sobre as emoções do ministro, poder sobre as emoções, poder sobre as emoções. Renegar as paixões, renegar as paixões, renegar as paixões, renegar as paixões. Arasturi pakasturianda laharastai Larishuri bai clefore baketere hole katoribarai Ripalabarashelo roki talabardi kloge stever tere Urdi paiker te forle pander lekam chores Rilo stei resto de cambrio terne stanti ortamo tobrias. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, que presença do Espírito Santo. Deus está começando na tua vida um novo ciclo. Um novo ciclo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está começando um novo ciclo. O projeto de Deus chamado Salomão, o plano operacional de Deus chamado Salomão se gerou quando Davi venceu as emoções, quando Batseba venceu as emoções. Paro reshara bagala raveha lagaro hala shara kleta rahaya. Ola bagabera berelo reste revela roquete la rore ragala ragela gore berre calara shalara torre la rabaraha. Reba, que coia, que glória, que glória, que glória, que glória. Um projeto de Deus está se gerando hoje na tua vida. Algo poderoso está se gerando hoje aí na tua vida. O teu Salomão está se gerando hoje aí agora no teu coração. Receba em nome de Jesus o milagre de Deus. Que seja concebido o milagre de Deus na tua vida agora.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a revelação. Você não vai mais orar pelo A, pelo B, pelo C, não. Você vai orar é por ti mesmo, aleluia, até você ter o domínio sobre as tuas emoções e não elas te dominarem, e as portas do projeto de Deus para a tua vida estarão abertas. Aleluia, 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 aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, tu tens a chave de Davi, tu tens a chave de Davi, tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Dá-me esta chave. Glórias a Deus, que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.